Sejam bem-vindos a esta cerimónia, a este evento e, sobretudo, à comemoração e à invocação que vamos aqui fazer do 8 de março, do Dia da Mulher e, sobretudo, as mulheres que se distinguiram ao longo deste ano em particular e ao longo do seu percurso de vida. Começo por saudar a Olga Gil. Estimada Olga Gil, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. E a Olga Gil representa essa resistência, bem-aja na sua luta. Como diz Miguel Torga, temos sempre nas nossas mãos o terrível poder de recusar. E esse terrível e importante poder esteve ao seu alcance e de várias mulheres e homens que consigo lutaram para que Abril pudesse florir há 40 anos atrás. Bem-aja à Olga personifica todas as mulheres que com coragem, com grande ousadia e com grande vontade de abrir um Portugal inteiro e limpo, aquela madrugada inteira e limpa que só Sofia Belbraia, e com essa resistência e com essa coragem foi possível. Na Olga Gil, nós homenageamos todas as mulheres que resistiram à ditadura e que muitas vezes na invisibilidade foram tão importantes para que pudéssemos hoje em dia falar em liberdade, num Estado de Direito democrático, num Estado plural, onde acima de tudo, todos os dias temos nas nossas mãos o terrível poder de recusar. Basta utilizá-lo, basta querer. Bem-aja, Olga. Querida Fátima Lopes, hoje é também uma das personalidades que queremos distinguir e queremos premiar pelo seu percurso cívico, por aquilo que também faz ao nível da liberdade de expressão e da comunicação social, uma área e um saber que não era também acessível às mulheres e que, ao representar cada vez mais essa liberdade, essa igualdade e também ao abraçar causas sociais pelas quais dá a cara e que dá a cara aqui no nosso Conselho, seja através do telhadinho e da Sedema, que vai abrir portas sendo sua madrinha, sendo através de outras causas sociais, causas de saúde, como o caso também do campo, da luta contra o cancro, onde desenvolveu a rede das mulheres autárquicas, onde estive presente consigo. O Padre António Vieira diz que dias longos faz o sol, e hoje é um dia de sol, hoje é um dia iluminado. Nos dias grandes, Fátima, fazem as grandes ações. E a Fátima Lopes tem feito ao longo da sua vida dias grandes, dias intensos, porque tem feito grandes e boas ações. Bem-aja, é uma inspiração para todos nós. E ao lado de uma grande mulher está também sempre um grande homem e por isso saúde o Luís Moraes, o marido da Fátima Lopes, dizendo-lhe também ter a seu lado uma mulher farol é seguramente uma inspiração para todos os dias. Que a vossa vida continue a ser inspirada por dias de sol e pela luz que a Fátima Lopes transporta todos os dias na sua luta, na sua comunidade, como grande profissional que é, ao serviço de Portugal, ao serviço da liberdade, ao serviço também daqueles que mais sofrem, porque ela muitas vezes e diariamente é também o rosto humano, levando também todos os dias situações, grandes dramas pessoais, que sei que sofre quando fala desses dramas, mas no fundo dá visibilidade a esses dramas, a essas dificuldades. E por isso, mulher farol, mulher inspiradora, tínhamos que, de forma unânime, quer em relação à Olga, quer em relação à Fátima, admitir este voto por unanimidade que foi aprovado em reunião de Câmara e distingui-las com o prémio Beatriz Eija. Muito obrigada por serem mulheres farol. Bem-aja. Saudar os meus convidados sociais, querida Maria de Belém, querida deputada e, sobretudo, mentora. Há 9 anos que me acompanha aqui nesta luta autárquica, neste poder local que ainda é pouco feminino, um poder local onde não chegam a 20 as presidentes de Câmara, entre 308 autárquicas.
autarquias, e a Maria de Belém tem sido também para mim a mentora, a referência, uma luz que nunca me fez desistir e como sempre disse, Susana, o medo é um rio que se atravessa molhado, me acordo, sei que é uma das suas grandes referências. Muito obrigada por me ajudar todos os dias a atravessar esse rio, sem medo, com coragem, a enfrentar todas as lutas, com grande convicção, tentando também aqui em Odivelas, todos os dias, trazer para a população dias inteiros e limpos. Muito obrigada, Maria de Belém. Da Câmara Municipal de Lourdes, caro Presidente, é um privilégio tê-lo de novo connosco, primeiro Ministério do Município, hoje neste dia carregado de simbolismo e por isso a sua presença é também para nós muito importante. Odivelas e Lourdes são concelhos vizinhos, são concelhos que têm que ter cada vez mais uma visão estratégica, uma visão metropolitana, onde as áreas de educação, as áreas da saúde, as áreas relacionadas com tudo que tem a ver com a qualidade de vida devem ser pensadas de forma conjunta, de forma intermunicipal, com esta visão nacional e metropolitana. Sei que tem essa visão e essa missão de trabalhar em conjunto todos estes eixos fundamentais de um concelho que se quer cada vez mais, e de um poder local que se quer cada vez mais sustentável, inclusivo, inteligente, onde a busca da coesão social e da justiça social será sempre um dos seus desígnios estratégicos. É também o meu. Nestas questões, seguramente somos suprapartidários. Acima de tudo, colocamos o bem-estar das pessoas e a sua qualidade de vida. E nessa luta e nesse desígnio estaremos sempre na mesma estrada, no mesmo caminho. Muito obrigada pela sua presença. Queridos vereadores, o júri do Prémio de Viseiros, em particular o meu querido vereador Rui Francisco, a vereadora Sandra Pereira, que esteve connosco no júri, também a Assembleia Municipal, eu sou o Presidente da Assembleia Municipal, e a Conselheira Municipal Eduarda Barros. Foi este júri plural que também fez com que chegássemos até aqui a esta homenagem com a Olga Gil e com a Fátima Lopes, com grande destaque para este ano e para aquilo que significa o Dia Internacional da Mulher, com os percursos que já referi. Saúdo também os meus presidentes de junta, a Fafa Odivela, o FEDLAB e, obviamente, termino com aqueles que também hoje estão connosco, os nossos queridos alunos da António de Leão. Muito obrigada pelos poemas. Muito obrigada pela música que sei que vão entoar e, sobretudo, muito obrigada por acreditarem na escola pública. Muito obrigada aos vossos professores que nos acompanham, à direção da escola e a todos aqueles que todos os dias me ajudam a construir uma escola pública de qualidade, a escola da igualdade de oportunidades, a escola onde se combate as assimetrias sociais, a escola O Sonho é que Vamos, essa escola que todos os dias construímos, uma escola que não é uma ilha distante, uma escola que trabalha com a comunidade, que trabalha com a autarquia, que trabalha com todos os agentes sociais. É essa escola pública em que eu acredito, a escola que não se fecha, a escola que se abre ao território, que se abre à comunidade. E António Gedeão é um exemplo e é uma referência ao nível do nosso concelho e ao nível do país. Trabalha com a comunidade, busca todos os dias inspirar-se e saber mais sobre a sua história, sobre a cultura local. E no fundo, todos os dias vocês fazem voto a esse grande poeta que deu também o nome à nossa escola, António Gedeão. E por isso, no vosso olhar, eu vejo sempre poesia, vejo sempre cultura, vejo sempre educação, vejo sempre conhecimento, porque é a educação e o conhecimento o primeiro pilar de uma sociedade mais justa, mais igual e mais fraterna. Foi essa a grande lição de Abril. Todos os dias, muito obrigada por evocarem e praticarem essa lição de Abril, que nos diz que pela escola pública e pela igualdade é que vamos. A António Gedeão, o meu eterno agradecimento. Social e quero deixar-vos uma mensagem simples, porque hoje o destaque e estrelas da companhia são a Olga e são a Fátima Lopes. Iremos ver
filme sobre a sua vida, irão usar também uma palavra, e portanto, the floor is yours, ou seja, o palco vai ser vosso. E eu, acima de tudo, quero deixar uma mensagem muito simples, dizer-vos o que é que significa, acima de tudo, este prémio Beatriz Ângelo. E este prémio, acima de tudo, serve no nosso concelho, e espero para o país, serve para evocar, alertar e, acima de tudo, celebrar. Evocar o passado, evocar as mulheres que lutaram pela igualdade e pela liberdade e que fizeram florir a esperança no mundo e também em Portugal. Beatriz Ângelo foi uma dessas mulheres, uma mulher que conseguiu iludir a letra da lei e foi a primeira que conseguiu votar, usando a expressão que estava na lei chefe de família, e como tal, sendo ela viúva, teve a oportunidade de votar. Alguns anos mais tarde a lei foi alterada, mas acima de tudo teve essa coragem. Foi uma mulher que se destacou na medicina, a primeira mulher a operar, a primeira cirurgiã, uma mulher que morreu muito cedo, aos 33 anos, mas que foi uma referência, uma inspiração para todos nós. E o prémio Beatriz Ângelo serve para isso, para nós invocarmos as mulheres que já na República lutaram pela igualdade, lutaram pela afirmação dos direitos das mulheres, que são direitos de sociedade, que são direitos humanos e são direitos pelos quais homens e mulheres devem lutar lado a lado. Evocar a verdade, evocar o passado, significa também evocar tudo aquilo que tínhamos e que temos e que queremos ter no nosso futuro. Como sabem, antes de Abril, e para os mais jovens, dizer-vos que antes do 25 de Abril, as mulheres não podiam casar com quem queriam, as mulheres não se podiam divorciar, as mulheres não tinham acesso aos seus direitos e à sua propriedade, a sua correspondência era lida pelos maridos, as mulheres não podiam votar, havia um conjunto de profissões que estavam inibidas. A verdade é que tinham muito poucos direitos e apenas deveres. Eram, acima de tudo, uma dependência, uma vida de submissão em relação ao homem. A mortalidade das mulheres era também muito elevada e o analfabetismo também era muito elevado. E foram mulheres como a Olga e outras mulheres que lutaram também pela afirmação dos direitos das mulheres que nos permitiram que essa ausência de direitos, essa ausência de existência e de essência pudesse ser alterada para que as mulheres então pudessem, tal como hoje, ao abrigo da nossa Constituição, da Constituição de 74, pudessem votar livremente e ser sujeitos de direitos e deveres exatamente iguais aos homens, pelo menos na letra da Constituição, na letra da lei e em abundantes convenções e diplomas internacionais. E, portanto, há um antes e um depois. E não foi assim há tão pouco tempo. E a verdade é que é fundamental fazermos estas cerimónias e estes eventos para que todas as gerações, mas em particular a vossa geração, percebam como é que era o mundo e como é que era Portugal em particular em relação aos direitos das mulheres, que no fundo viviam uma espécie de não existência, de não autonomia, de não emancipação. E muito foi feito para que esse dia inteiro também se fizesse ao nível dos nossos direitos fundamentais e ao nível da nossa Constituição de 74. Mas celebrar o prémio Beatriz Ângelo, se é evocar o passado, se é evocar a conquista dos direitos, é também alertar para as desigualdades que ainda existem. E quando muita gente pergunta, mas será que se justifica comemorar o Dia da Mulher? Mas as mulheres hoje já são aquelas que mais se licenciam, hoje são aquelas que mais estão no mundo do direito, no mundo da magistratura, no mundo da medicina. As mulheres já têm, na verdade, igualdade entre os homens, mas é uma igualdade muitas vezes apenas formal. É uma igualdade onde persistem muitas desigualdades materiais. E essas desigualdades têm a ver com as diferenças salariais. Ainda há diferenças salariais. No fundo, se olharmos para o salário do homem ou da mulher, para a mesma tarefa, as mulheres trabalham 65 dias no ano de forma gratuita, se formos comparar. Do ponto de vista daquilo que é a violência doméstica, em Portugal morre-se por violência doméstica. Mais de 30 mulheres morreram no ano passado. E a verdade também é que aqui em Portugal existe ainda uma fraca participação política das mulheres. Fez-se muito com a lei da paridade em governos anteriores, mas ainda assim, ao nível do poder local, como eu dizia, a participação feminina fica muito aquém. Ou seja, ainda há um grande trabalho a fazer em países, como é o caso de Portugal, que tiveram progressos notáveis, mas que ainda têm uma cultura baseada em padrões masculinos.
onde ainda há muito estereotipo e por isso essa cultura e essa alteração cultural e de mentalidades cabe a vocês também, cabe à nova geração, para que possamos, enfim, atenuar e abater essas disparidades e essas assimetrias que ainda existem. Mas se em países como Portugal houve progressos notáveis, mas que há também ainda muito a fazer, a verdade também é que nos períodos de crise, como aquele em que vivemos, de fria austeridade e desemprego, as mulheres são as mais atingidas pelo desemprego. As mulheres são aquelas que mais sofrem neste momento do apoio à sua família. As mulheres são sempre as mais pobres dos pobres, são as que têm as reformas mais baixas e são as que têm, de facto, índices de pobreza muito mais acentuados. Em Odivelas, as grandes beneficiárias do rendimento social de inserção são mulheres. Aquelas que têm as pensões mais baixas são mulheres. E, portanto, a pobreza no feminino existe e, em períodos de crise, são as mulheres sempre as que mais sofrem. Mas também são sempre aquelas que são o rosto da luta, o rosto da afirmação desses direitos, e em Portugal não será exceção. Mas no mundo há ainda países que estão com um atraso civilizacional enorme, países onde a eliminação, alguns fatores de discriminação têm de ser trabalhadas. Ainda há muitas mulheres no mundo que não têm acesso à educação, não têm acesso a cuidados de saúde materna, que morrem no parto, que morrem a dar à luz e que muitas crianças também morrem do ponto de vista daquilo que é dificuldades também no acesso ao serviço de saúde. As mulheres são também vítimas de mortalidade feminina, de mutilação genital feminina. As mulheres, em muitos países ainda no mundo, são objeto de casamentos forçados. Em cada 10 pessoas, 6 são objetos de tráfico sexual, tráfico de mulheres. E a verdade é que as mulheres, nestes países, que são muitos ainda em todo o mundo, ainda não tiveram o 25 de Abril, ainda não tiveram aquelas portas que Abril abriu em termos de igualdade efetiva de oportunidades. E por isso, no mundo, há muito ainda a fazer. E em Portugal, há também ainda muito a fazer, mesmo ao nível da União Europeia, de acordo com os últimos relatórios europeus, onde se verifica ainda muitas desigualdades salariais e muitas discriminações. Por último, queria dizer-vos que se este dia significa evocar o passado, alertar das desigualdades, significa também celebrar e distinguir percursos cívicos exemplares. E, no fundo, termino como comecei. Percursos de mulheres percorreram, tal como minha conta diz, a estrada que vale a pena, a estrada do sonho, a estrada da liberdade, a estrada da igualdade, a estrada da justiça. Ao longo dos anos, nos últimos 4 anos, aqui distinguimos mulheres na área da saúde, na área do desporto, na área da cultura. Este ano distinguimos 2 mulheres que quer na luta pelos direitos das mulheres e no combate à ditadura, quer no âmbito de grandes causas sociais, de grandes causas de igualdade, que nos estimulam e nos ajudam todos os dias a ser cada vez melhores. Muito obrigada por serem uma referência. Gostava de terminar com este poema de Sofia, para mim sempre Sofia, Mel Braga. Há mulheres que trazem o ar nos olhos, não pela cor, mas pela vastidão da alma, e trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos, ficam para além do tempo, como se a maré nunca as levasse da praia onde foram felizes. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, pela grandeza da imensidão da alma, pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens. Há mulheres que são maré, em noites de tardes e calma. Olga Gil e Fátima Lopes são mulheres que trazem o mar nos olhos, pela vastidão da vossa alma. Bem-aja, 3 dias.